Fala galera, paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui novamente no nosso Conexão Bíblica, um programa que tem edificado muitas vidas. E você que está conosco, fique até o final, se inscreva em nosso canal, você que ainda não faz parte, né, da nossa comunidade, você que não está participando, né, das nossas divulgações, se inscreva no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Instagram, conexãocast.oficial, para você ficar por dentro de toda a programação. Eu sou o pastor Gustavo Medeiros e estou aqui acompanhado de um grande amigo para a gente falar sobre um assunto bem polêmico, né? Mas é um assunto que envolve, né, a nossa vida cristã como pastores e também dá direção para a igreja acerca de um tema que nós vamos abordar hoje, né? Antes da gente falar sobre o tema, eu quero apresentar o meu amigo, pastor Rodrigo Machado. Muito obrigado, tá, pastorzão, por ter aceito o nosso convite, em estar conosco aqui nesse bate-papo, tá? Eu gostaria que o senhor se apresentasse para a galera te conhecer, né? O pastor Rodrigo Machado é um grande amigo, né? Um presente que Deus nos deu aí nessa caminhada, e eu gostaria que você apresentasse quem é o pastor Rodrigo Machado, para o pessoal aí conhecer um pouquinho a sua história. Amém? Boa tarde. Aqui, ó. Paz e graça a todos, uma boa tarde. Eu sou o pastor Rodrigo Machado, eu sou pastor sênior da igreja Assembleia de Deus Casa com Palavra. Eu sirvo a Deus desde a minha infância, sou muito bem casado com a Adriele e tenho 2 filhos, o Pedro e a Júlia, e desde os 10 anos eu tenho ministrado a palavra de Deus, e nós temos percebido, né, pastor Gustavo, que com o passar do tempo há uma necessidade, há uma urgência em Deus levantar pessoas para falarem de assuntos um pouco delicados, complexos e para outros até mesmo polêmicos. E hoje nós vamos tratar aqui sobre a questão de dízimos e de ofertas, que tem sido um tabu para muitos, um motivo de que muitos têm criticado o evangelho, até devido aos escândalos, mas todo mau exemplo ou mau uso não pode anular também os bons exemplos que temos. Isso daí. Então, o pastor Rodrigo já deixou aí o adendo, né? Hoje nós vamos abordar esse assunto sobre dízimos e ofertas, né? O dízimo e a oferta faz parte da nova aliança? Esse é o tema do nosso Conexão Bíblica de hoje. Então fica conosco até o final para você conhecer um pouco mais da visão bíblica sobre este assunto. Pastor Rodrigo, o senhor tem pastoreado quanto tempo já como pastor, né, itinerante e como pastor também sênior da Igreja Assembleia de Deus Casa com Palavra, pegando aí a somatória da sua chamada, de quando o senhor foi ordenado ao Ministério da Palavra? Tem quantos anos que o senhor exerce aí a chamada pastoral? Pastor Gustavo, eu fui consagrado quando eu tinha 30 anos de idade, no dia 15 de maio. Fazem 9 anos que eu fui ordenado ao Santo Ministério Pastoral e pastoreando efetivamente 6 anos. Amém. Então, olhando para esse assunto, o senhor conhece os dois lados, né? Tanto o lado como um pastor itinerante, atendendo agendas, como também agora o pastor, né? Sendo o pastor primaz da igreja, sendo um pastor responsável. E para abordar esse assunto na trajetória da sua caminhada, o senhor sofreu já algumas represárias, já passou por algumas situações acerca deste assunto no seu ministério, né, pastoral? O senhor já teve alguma dificuldade em abordar esse assunto ou tratar casos com alguns irmãos, até mesmo indo atender convites, agendas? O senhor já teve alguma experiência sobre este assunto, sobre dízimos e ofertas? Porque quando fala de oferta, envolve também a questão, né, de alguns pregadores, questão de oferta por itinerante, enfim. O senhor já teve alguma situação nesse caso, diretamente com o senhor? Eu já tive algumas experiências nessa área, né? Tanto boas quanto ruins. Mas eu queria ouvir do senhor. O senhor já teve alguma experiência se tratando desse assunto? Sim, pastor Gustavo. Na nossa igreja, nós temos um princípio de dar uma palavra sobre mordomia cristã. Uhum. Essa palavra geralmente é de 5 a 10 minutos na nossa liturgia, e muitas vezes nós vamos expor as escrituras.
Eu sempre digo, antes de começar a exposição, que é um momento das pessoas terem esclarecimento e não convencimento. Porque oferta não é emoção. Oferta é razão. Dízimo não é emoção, dízimo é razão. E é um princípio bíblico. E o que eu aprendo? Eu aprendo que falamos algumas vezes sobre dinheiro na igreja. E teve uma oportunidade que eu estava fazendo o período ofertório, tinha um visitante na igreja. E esse visitante, após o culto, conversou com quem convidou, que o pastor falou mais de dinheiro do que da palavra de Deus naquela ocasião. E aí a pessoa ficou um bom período sem ir à igreja, voltou à igreja, eu fiz a oferta novamente, nessa ocasião eu preguei a palavra, essa pessoa voltou para Jesus e hoje ela congrega na de casa com palavra. E ainda falou que o senhor falou mais de dinheiro, mas durante 10 minutos, 10 minutos só, falando no momento ofertório, que é importante conscientizar os irmãos também, porque é um princípio bíblico, né? A oferta e o dízimo são princípios bíblicos que regem a nossa vida e também traz bênçãos de Deus para nós, né? É sobre esse assunto que nós vamos abordar, pastor, porque eu recebo muitas mensagens, pessoas perguntam e tal, então a gente está usando essa plataforma aqui do podcast justamente para a gente abordar esses temas, esses assuntos e trazer um esclarecimento a todo o nosso público, aos nossos irmãos que nos ouvem. Mas eu recebo muitas perguntas, tanto no Instagram quanto lá na igreja, sobre este tema, né? E eu gostaria, né, de abordar aí sobre a nova aliança, sobre o Novo Testamento. A gente não vê falar tanto sobre dízimos no Novo Testamento, a gente vê muito sobre oferta, mas isso não significa que Jesus aboliu o dízimo, né? Qual é a visão do Senhor acerca do dízimo? Pastor Gustavo, eu trouxe aqui algumas anotações. No Novo Testamento, na perspectiva dos evangelistas, Mateus 23, versículo 23, Lucas 14, 42, Lucas 18, verso 1 e verso 12. Jesus fala sobre o dízimo e Jesus traz uma censura, uma crítica, uma reprovação àqueles que estavam praticando o ato. E alguns querem usar esse texto para descredibilizar o dízimo. Porém, o que Jesus estava trazendo à tona como verdade nesses textos bíblicos é que o dízimo ele é importante. Porém, não adianta ser dizimista e ser imoral. Não adianta ser dizimista e ser profano. Você precisa ter uma conduta digna para que o altar aceite o seu sacrifício, a sua oferta, o seu dízimo. E muitos têm me ouvido falar várias vezes, eu não dou o dízimo e eu não dou a oferta para ser. Eu dou o dízimo, eu entrego a oferta porque eu sou. E isso é um problema teológico. Por quê? Porque se nós admitirmos a possibilidade de que ser dizimista significa ser salvo, eu me torno galacionista. E o galacionismo é uma cosmovisão teológica que acredita que a salvação ela é alcançada por meio de alguma prática religiosa. Pelas obras, Pelas obras. Eu guardo um dia, eu sou salvo por isso. Eu entrego 10%, eu sou salvo por isso. E era o que os fariseus pensavam, né? Exatamente. Eles acreditavam que eles se salvavam pelos seus méritos. E salvação não é meritocracia. Salvação é graça de Deus. Esses textos que os evangelistas relatam, é ele dizendo: eu primeiro avalio e analiso o ofertante, o dizimista, e depois eu aceito a oferta e o dízimo, que é a primícia. Esse texto que o senhor usou aí de Mateus 23, eu até marquei aqui que eu acho bem interessante, né? É quando Jesus ele confronta a prática dos fariseus, né? E texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, né, a gente pega aí vários relatos desde o início até a conclusão aí do capítulo 23, Jesus
rebatendo as práticas dos fariseus, chamando eles de sepulcro caiado, falando que eles falavam, mas eles não praticavam o que falavam. E o versículo 23, que fala sobre o dízimo, onde muitos, né, pastor, pega esse texto para dizer que não existe a prática do dízimo no Novo Testamento, e em nenhum momento aqui Jesus ele elimina a prática do dízimo. Olha o que Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, coisas simples, né? Do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade, que tem que caminhar juntos, né? Vocês devem praticar estas coisas aqui é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquilo que eles já faziam. E o que é omissão? É não fazer. Então Jesus não está mandando eles pararem de dizimar. Jesus estava dizendo para eles que eles tinham que praticar a misericórdia, a fidelidade, a justiça, da mesma forma que eles praticavam algumas leis, né, de Moisés. Então, aqui a gente já refuta alguns pensamentos de muitos teólogos aí das redes sociais, que diz que o Senhor Jesus retirou o dízimo do Novo Testamento. Em nenhum momento a gente vê isso, né? E existem aqueles também, né, pastor Gustavo, como a gente vai estar exposto na internet, que são os teólogos, os comentaristas, que vão querer atribuir a nossa fala inadequadamente pelo ponto de vista deles, de que a graça só começou após o sacrifício de Jesus. Né? Que a graça só começa após a morte e a ressurreição do Cristo e a inauguração da igreja em Atos capítulo de número 2. Sim. Todavia, se nós pegarmos agora também o capítulo 7, o versículo 2 da Epístola aos Hebreus, aqui é um tema que a gente precisa analisar. Por quê? Primeiramente, o dízimo, ele é universal. O dízimo, ele tornou-se monoteísta. Posteriormente, o dízimo tornou-se politeísta. O dízimo tornou-se judaico. E nós, que temos a nossa profissão de fé atrelada, conectada ao judaísmo, aderimos também à prática do dízimo. E por que eu estou falando isso? Porque Hebreus 7:2 traz muito claramente que Abraão entregou o seu dízimo a Melquisedeque. Por que Abraão entrega o dízimo dele a Melquisedeque? Porque Abraão, muito provavelmente, nós temos fontes históricas, relatos históricos. Eu estou lendo um livro do doutor e professor hebraísta Fábio Rodrigues, que ele diz que no dicionário, né, assírio, o dízimo já era praticado em Ur dos Caldeus. Então já era uma cultura de Abraão dizimar na terra politeísta. Então o que Abraão está fazendo agora, em um tempo em que Deus se revelou a ele, é entregar esse dízimo ao único e verdadeiro Deus, porque ali prefigura o Cristo. Então o que nós aprendemos com a questão do dízimo? O dízimo, ele não é só cristão. O dízimo é universal, o dízimo é politeísta, o dízimo é monoteísta e tornou-se judaico. E Abraão, Jacó, estão antes da lei mosaica. E se o dízimo é só da lei, por que patriarcas entregaram dízimo? Por que politeístas entregaram o dízimo? Então as pessoas querem algumas vezes, pastor Gustavo, na minha concepção pastoral e teológica, é não dizimar. Porque quem tem dificuldade em dizimar sempre vai achar algum tipo de argumento para aprovar ou para assinar, chancelar aquilo que já está no coração dele. É verdade. Então, eu prego na igreja, eu ensino, queridos, se você acredita que o dízimo é da lei mosaica apenas, não leia o livro de Gênesis. Porque Gênesis apresenta Abraão e Jacó dizimando. Sim. Se eles, antes da lei, tiveram fé para entregar, por que eu, após a lei, na graça, não terei fé de entregar? É verdade. E Paulo, ele fala sobre isso, né? Que nós herdamos a fé de Abraão.
E por herdar a fé de Abraão, nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Olha só, então, se Abraão, antes da lei, que é o patriarca ali, ele devolve o dízimo a Melquisedeque, que é a figura de Cristo, né? O autor aos Hebreus, ele fala sobre isso, e Jacó aprendeu com certeza, né? Com seu pai Isaac e também com os ensinamentos do seu avô Abraão, pelo fato dele ter feito aquele voto, né? Ele aprendeu essa cultura dos seus pais, né? Seu pai e seu avô. E Jacó, ele faz aquele voto com Deus. Se o Senhor me abençoar, devolverei o dízimo ao Senhor. Então a gente vê que o dízimo veio antes da lei. Agora, pastor Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta pegando, né, essa parte aí da lei. Como que introduziu, então, o dízimo na lei? Por que que o dízimo passou a ser lei para o povo de Israel? O que aconteceu que Deus falou, não, a partir de agora vocês vão ter que devolver o dízimo vai se tornar uma lei, uma obrigação para vocês. Como que veio essa transição de Abraão, Isaac, Jacó, depois vem José, tá, Moisés, aí o povo tá lá, saindo do Egito, na caminhada lá no deserto, que aí entra o dízimo como lei. Antes da lei, Abraão e Jacó já dizimou. Como que o dízimo então se torna lei? O que é que aconteceu, assim? É interessante, pastor Gustavo, que tem uma questão que até eu estou estudando ela, que a Bíblia ensina o dízimo e Moisés também estabeleceu um imposto para o templo. Uhum. E algumas pessoas fazem uma associação equivocada entre esse imposto que era pago para o templo e o dízimo que era levado ao templo. Uhum. O dízimo, ele tornou-se uma obrigação para o judeu, a fim de que o templo, o santuário, o tabernáculo tivesse suprimento, mantimento. Nós estamos falando de uma cultura em que o culto era baseado no sacrifício. Uhum. Então as pessoas traziam seus animais como dízimo, e esses animais eram utilizados no ato sacrificial litúrgico. E também traziam cereais, traziam grãos para sacrifício, isso aí a gente chamaria de oferta, de manjar, e também isso sobrava para que o sacerdote, sua família e a tribo de Levi vivessem dignamente. Uhum. E por quê? Porque a tribo de Levi não tem possessão de terra. Uhum. Não foi dado a eles herdade. A tribo de Levi vivia baseado na generosidade e fidelidade daquele povo de trazer os dízimos. E aí nós observamos que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo capítulo 5, salvo engano, vai falar exatamente isso, que o obreiro, ele é digno do seu salário. Uhum. Por quê? Porque ele faz essa conexão entre o Novo Testamento, a Nova Aliança, com o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Então, no texto veterotestamentário, o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, Levíticos principalmente, nós vamos ver essas regulamentações. Uhum. Deus mostrando a necessidade do povo trazer ao templo, e trazendo ao templo, Deus proveria para que na casa deles também não tivesse necessidade. Então, na verdade, Deus, ele, né, tornou o dízimo durante esse período da lei uma obrigação só para suprir as necessidades dos sacerdotes e dos levitas, que trabalhavam exclusivamente ao serviço do templo, do tabernáculo, dos cuidados, né, espirituais do povo. Até porque, pessoal, você que nos assiste aí, está escrito lá em Levítico, o livro de Números também, essas regulamentações, tá? Deus, ele torna o dízimo uma obrigação, porque se o dízimo não torna-se uma obrigação, pastor Rodrigo, o povo não devolvia o dízimo, e Deus, na separação das terras, das tribos, falou que a tribo de Levi seria exclusiva para ele, né? E ele seria exclusivo para a tribo de Levi. Imagina se a tribo de Ruben, tribo de Judá, as outras tribos não devolvessem o dízimo, os levitas que não podiam plantar, nem colher, nem cuidar dos animais, ia passar fome. Então, né, Deus tornou-se o dízimo uma obrigação, uma regulamentação para sustentar os levitas e os sacerdotes que trabalhavam exclusivamente nos cuidados do tabernáculo. Até porque
porque, gente, quem não sabe, o trabalho do tabernáculo era 24 horas. Eles faziam rodízio. Entrava um grupo, saía um grupo, entrava um grupo, saía um grupo, né? A chama no altar não podia se apagar, então eles tinham que fazer a manutenção diariamente e nessa rotatividade. Então era um grupo muito grande de pessoas, né, pastor? Isso. Então por isso que o dízimo se torna uma obrigação para sustentar, né, o tabernáculo ali, os cuidados do tabernáculo e também, né, os sacerdotes com os levitas que trabalhavam para cuidar do povo ali na parte espiritual, levar o sacrifício a Deus e tal, oferecer as ofertas, enfim. Mas aí como surgiu essa transição, pastor, do antigo para o novo? Porque eu até marquei aqui sobre Malaquias, porque ali em Malaquias parece que Deus usa o profeta para trazer uma palavra pesada, né, ao povo, dizendo que aqueles que não devolvem o dízimo estão roubando do Senhor, né? Qual é o contexto original dessa palavra aí de Malaquias 3? Que muitos, aqui eu quero abrir um parênteses, tá, gente? Nós estamos aqui ensinando Bíblia, tá? Tem muitos que usam esses textos, né, para fazer uma lavagem cerebral na cabeça do povo. É por isso que muitos fecham o coração também, né, pastor Rodrigo? Não quero dizimar porque eu fui em tal igreja, falaram isso, aquilo, eu fiquei enganado, né? Me iludiram, fizeram falsas promessas que se eu fizesse aquele voto maluco lá, Deus ia prosperar. Enfim, nós estamos trazendo uma interpretação bíblica sobre este assunto para que vocês que nos acompanhem não sejam enganados, tanto pelos falsos profetas e também pelos falsos mestres, né? E também pela ignorância do conhecimento, porque às vezes você está deixando de desfrutar de algumas bênçãos por não colocar em prática a atitude de honra e de gratidão. Mas vamos lá, pastor Rodrigo, o senhor é o convidado aqui, né? Eu tenho que falar pouco, quem tem que falar mais é o senhor. Malaquias 3, onde muitos, né, gurus da fé usam este texto para poder prender as pessoas, né, no medo, nas questões emocionais. Qual é o original deste texto? Quando Deus diz, vocês me roubam nas ofertas e nos dízimos. Pastor Gustavo, o livro de Malaquias, ele é muito mal interpretado na minha visão particular. Porque o livro de Malaquias, ele retrata uma crise no sacerdócio de Israel. É um livro que carrega profecias que trazem exortação aos sacerdotes. Mas o reflexo do sacerdócio falido é uma comunidade local falida. O reflexo de um sacerdócio corrompido é uma comunidade local corrompida. As críticas de Malaquias 1, 2, elas são muito graves para os sacerdotes. Porém, ao olhar o mau exemplo dos sacerdotes, o povo deixa de contribuir. Mas deixando de contribuir, as pessoas que queriam justiça não estavam fazendo justiça. Elas estavam deixando de cumprir um princípio. Por quê? Porque o dízimo, ele até beneficia o sacerdote, mas ele não é entregue para o sacerdote. Eu acredito que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entregar o dízimo, porque elas acreditam que o dízimo ela entrega para a igreja, que o dízimo e a oferta ela entrega para o pastor. E na verdade não. A igreja é sustentada com esses recursos, o pastor que tem um salário e é digno, digo de passagem porque é bíblico, é com esse dinheiro. Mas a entrega não é feita para eles. A entrega é feita para Deus. E por que Deus escolheu o dízimo como prova de amor? Eu vou dizer para o senhor uma visão que eu tenho de dízimo. Dízimo é uma prova de amor. E por quê? Porque os que não dizimam amam a Deus ou amam o dinheiro? Pegou, hein? Quando a gente lê, pastor Gustavo, esse texto aqui, e ele é célebre, 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. E aí, se você parar para pensar comigo, quem não dizima
Ama mais a Deus ou ama mais o dinheiro? Tá preso mais no que, né? O coração tá apegado mais no que, né? Igual o jovem rico, né? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? E a única coisa, né, pastor Rodrigo, que Jesus comparou como Senhor à altura de Deus foi Mamon, né? Foi Mamon. E Mamon é o dinheiro. E aí eu queria que você entendesse... Não tem como servir os dois, né? Ou serve a um ou serve o outro. Vamos voltar lá no Gênesis 1, Vamos. 2. Fica à vontade, que o negócio tá começando a ficar bom. E aí as pessoas vão achar que eu tô querendo forçar o texto. Não, mas você é inteligente. Deus plantou um jardim no Éden. E disse para o homem governar, para o homem trabalhar. E falou assim, você pode pegar tudo, menos de uma árvore. O que Deus está querendo dizer para o homem com isso? Essa árvore é minha. As outras é sua. Essa é minha. Uhum. Onde o homem caiu? Naquela que era de Deus. O homem pegou aquilo que era de Deus. Nossa, forte, hein? Deus poderia ter dado para ele aquilo, mas Deus queria, eu quero que ele me dê uma prova de que ele me ame tanto quanto eu o amo. E aí o que eu falo? Nós queremos sentir Deus. Como que eu quero sentir Deus? Eu quero um arrepio, né? É dopamina. Eu quero ter um êxtase, um transe espiritual. Então eu quero algo transcendente naquilo que é material. Mas eu não consigo entregar nada que é material para aquele que é transcendente. Não tem nenhuma oferta, né? Eu quero que Deus me encha. Mas eu não tenho capacidade de pegar um dinheiro e entregar para ele. Deus está dizendo assim, quem é o seu Senhor? É isso daí. E ele poderia ter pedido tudo, né? Ele pediu o dízimo, a 10ª parte. A 10ª, é maser, né, no hebraico, que é a 10ª parte. Aí o senhor falou dessa árvore, eu lembrei, sabe do quê? Dos 10 leprosos. Foram 10 curados e um voltou. Um voltou. E aí a gente vai pegar aqui, né? A gente tem um decálogo mosaico, são 10 mandamentos. Se você for pegar Gênesis 1, 10 vezes... E disse Deus, se você pegar os 613 mitzvot, 6 mais 1 mais 3 é igual a 10. Então toda essa ideia de 10, de 10ª parte, de 10%, está nas escrituras. Está conectado com a nossa vivência diária. E muitas vezes, o amor ao dinheiro faz as pessoas não amarem a Deus. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. Se o dinheiro é mais importante para você do que Deus, se as coisas são mais importantes para você do que pessoas, você ainda não entendeu o que é o Evangelho do Cristo. Você ainda não entendeu que a nossa pátria não é terrena e que não adianta queremos acumular bens, riquezas na terra, onde a ferrugem e a traça corrói. E eu sei que pode parecer uma digressão ou um desvio de caminho, pastor Gustavo, mas é muito importante as pessoas entenderem que oferta e dízimo revela quem é mais importante no meu coração. É verdade. Eu digo para as ovelhas da igreja que eu pastoreio que dízimo é planejamento e programação. Pastor, eu tenho que deixar de pagar uma conta para dizimar? Eu não sei qual é a realidade de cada igreja. Eu posso falar do meu aprisco. Eu vou falar para a pessoa dizimar, pastor Gustavo, porque a igreja vai pagar essa conta dela. Porque a igreja vai comprar o remédio para ela. Então, se você está em um aprisco saudável, se você tem uma liderança saudável, você vai entender. O meu pastor vai me assistir. Porque quando voltamos agora, lá em Malaquias 3:10, para que haja mantimento na minha casa, é para o culto, os sacrifícios do culto, é para o sacerdote, para a família dele, e é para os órfãos. E as viúvas. Caridade. Caridade, isso daí. Igreja que não faz caridade, que hoje nós usamos a nomenclatura ação social, não é uma igreja que segue os parâmetros da Bíblia. E os discípulos entenderam tão profundo essa verdade que eles não devolviam a 10ª parte, eles entregavam tudo, né? Exatamente. Quando Jesus ele faz aquele
a pesca maravilhosa, né? Quando Pedro vai lá, lança a rede e tal, veio cheio de peixes. Se a gente pegar Lucas 5 ali, a gente não vê Jesus mandando ele largar os peixes, nem largar o barco. Jesus só faz uma promessa, só dá uma direção. A partir de hoje, você será pescador de homens. Mas o versículo a seguir diz, e ele deixando tudo, o seguiu. Aí lá na frente, o jovem rico chega até Jesus e faz uma pergunta, como eu posso herdar o reino dos céus, né? Aí Jesus fala para ele, olha, cumpra as leis, os mandamentos. Ele diz, eu já faço isso desde a minha mocidade, desde quando eu era criança. Aí o texto fala, e Jesus amou. Mas aí Jesus olha o coração dele, estava apegado ao dinheiro, né? Não é o dinheiro o problema, né? É o amor ao dinheiro. E Jesus viu que o coração dele estava apegado ao dinheiro. Jesus então toca na ferida, né? Fala para ele. Então a partir de hoje faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende, reparte aos pobres, toma a sua cruz e me segue. A palavra foi pesada, ele foi embora, porque ele não estava disposto a entregar tudo. Ele não queria isso, ele estava apegado ao dinheiro. Aí nos versículos a seguir, Pedro assume a palavra, chega até Jesus e faz uma pergunta, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, e nós que entregamos tudo ao Senhor, o que nós vamos ganhar? Jesus falou, vocês vão ganhar a vida eterna e 100 vezes mais aqui. Além de receber, né, galardão nos céus, ainda recebe bênçãos de Deus na nossa vida. Eu falo de experiência própria, irmãos. Eu sempre fui dizimista. E nos meus perrengues da minha vida, nos apertos que todos nós temos, né, o carro quebra, a conta chega, dá os imprevistos, fica desempregado. Eu nunca fui desamparado, pastor. Sempre Deus usou alguém para me abençoar. Sempre Deus levantou alguém para me honrar. Era uma agenda que eu atendia, sem pedir uma oferta, a pessoa vinha e me trazia uma oferta, me abençoava, e era exatamente o que eu precisava. Mas eu sempre fui fiel, eu nunca vi Deus me desamparando igual o salmista, né? Eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome, né? Então os discípulos entenderam isso numa profundidade, né? Entenderam que o nível é maior, né? Eu não vou entregar só 10, vou entregar tudo. Aí você vê Barnabé entregando tudo, aí os dois lá, o casal, quis fazer a mesma coisa. Eu ia entrar nesse texto aí, pastor. Aí, fala então, pastor. Esse texto, ele mostra para nós, e aqui eu quero, né, contribuir para o nosso podcast, porque a pergunta que todos vão fazer é, vocês não me falaram nenhum texto na Bíblia, no Novo Testamento, com a palavra dízimo. Eu vou falar para você que nós já usamos Hebreus 7:2, você vai falar que é uma alusão ao Antigo Testamento, e os 3 versículos que eu citei de Mateus e Lucas ainda não era graça. Tudo bem. Eu vou concordar com você agora que não tem, então, a palavra dízimo no Novo Testamento. Até porque já era uma prática deles, né? Mas vamos lá. Aí vamos pensar, não tem em nenhum momento a palavra dízimo. O fato de não aparecer significa que não existe? Se você pegar as cartas paulinas, se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo fala sobre oferta. Terumar no hebraico, que é oferta alçada. Se você pegar, Paulo pegou a carta da igreja de Corinto, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 16, salvo engano, são esses 5 capítulos para falar sobre oferta. E o que ele fala da oferta? Primeiro, a oferta tem que ser contínua. Se a oferta tem que ser contínua, se você pegar 1 Coríntios 16, versículo 2, todos os domingos eles traziam uma oferta. Então a oferta é contínua. Depois, a oferta ela era proporcional. Se fala de proporcionalidade, traz a conotação de porcentagem. Uhum. E a oferta ela era constante ou fixa e proporcional. Não é o nosso dízimo. Não aparece a palavra, mas o princípio, o conceito, não está presente em todas as páginas do Novo Testamento. Então poderia, pastor, na sua concepção, trocar a palavra dízimo por oferta e continuar ofertando? Um exemplo, não estou devolvendo dízimo, estou dando a oferta dos 10% do meu salário. Tem como trocar, não? Eu acredito que a troca da palavra, a semântica, poderia causar alguns equívocos. Mas eu conheço igrejas, eu respeito todos os modelos de igreja, igrejas que não possuem envelope de dízimo. Igrejas que não têm envelope de dízimo e as pessoas dizimam.
existem pessoas, eu digo agora com propriedade, da igreja que eu pastoreio, que elas dizimam na conta da igreja, não assinam o envelope. Na igreja que eu pastoreio tem esse controle do envelope. Lá na igreja também tem o envelope. Mas elas dizimam, pastor, não quero que coloque envelope, eu quero que ninguém... Eu só passo para a tesoureira. Manda no Pix lá, a gente passa para a tesoureira lança no relatório e fica por isso. Entendeu? E eu conheço igrejas, já preguei igrejas que não existe envelope. Por quê? Porque não é a forma com que se entrega, é o fato de inculcar nas pessoas a importância. A importância então, de se entregar. Então, no caso, maior do que a entrega é a fidelidade daquele que está entregando, né? Pastor, eu disse isso e agora a gente entra aonde? A gente entra no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Porque Barnabé ele fez o que ninguém pediu. Isso daí. Ele foi além das expectativas, ele entregou. Por causa da sua entrega, né, a fama dele correu. Alguém diz, eu quero um pouquinho dessa fama também. Eu quero fazer. Aí foi lá Ananias e Safira fazer a mesma coisa. Porém, fizeram. eu disse isso há 2 domingos fazendo oferta. Uma atitude admirável. É uma atitude admirável. Vender uma propriedade, trazer, só que da maneira errada. Por quê? Porque eles falaram que era tudo e não era. Se eles falassem, estou trazendo 50%, não continuaria sendo admirável a atitude? Vamos contextualizar, trazer para os dias de hoje. Sim. Pega aí uma pessoa que tem um terreno, aí eu quero vender o meu terreno, quero abençoar a igreja. Aí vendeu o terreno lá, 100 mil reais. Se ele chegasse, pastor, eu vou ofertar na igreja aqui, vou abençoar a igreja com a metade. Eu vendi o terreno por 100 mil, vou abençoar a igreja está em construção, está na obra e tal, vou dar 50 mil. Pô, de admirar uma atitude dessa, a pessoa está abrindo mão, né, ofertando a Deus 50 mil reais, aí eles quiseram falar mentira, não, toma aqui 50 mil que foi tudo que eu vendi, né, o erro ali foi a mentira. Então, o comportamento errado, a mentira, fez com que uma atitude de aplausos se tornasse tragédia. Então, a questão é, Deus analisa sempre quem entrega e depois o que foi entregue. Quando a gente lê o texto, né, áureo para fazer oferta, Deus ama quem? Não ama o quê? E lendo as escrituras, e eu tenho tocado muito nessa tecla, a Bíblia toda deixa claro, quem tem ouro entrega ouro, quem tem prata entrega prata, quem tem palha entrega palha. O que Deus não gosta é gente que pode entregar ouro e está entregando palha. E Deus também não aprova, pastor Gustavo, quem só pode entregar palha e quer entregar ouro. Por que eu estou falando isso? Porque quem pode entregar ouro e entrega palha é porque ama mais o ouro do que a Deus. E quem só pode entregar palha e quer entregar ouro ama mais a si, porque quer louvor e aplauso para ele dentro de uma condição que não pode. Que é reconhecimento. Então cada um faça segundo pode, segundo Deus propôs no coração. Eu sou resultado das ofertas que eu entrego. Eu sou resultado da fidelidade que eu tenho a Deus. E cada um aqui tem o seu ensino particular, o seu ensino da sua igreja, o seu ensino denominacional. Eu sei o que eu vivo, pastor Gustavo. Né? Eu tenho isso comigo, tudo aquilo que eu vou vender. Mas você não comprou, eu vou falar de um carro, você não comprou o seu carro e na época que você comprava o seu carro, você dizimava sim. Aí eu ganhei um carro, né? Algumas pessoas não sabem, eu ganhei um carro, tinha um outro, eu vendi o carro. Mas eu quis pegar do valor que eu vendi e entregar meu dízimo. Então cada um vai ter a sua cultura, cada um vai ter, né, o seu pensamento, mas o que eu quero deixar claro é, o que Deus ama é a sinceridade, o que Deus ama é a verdade. Se nós formos verdadeiros, Deus aceitará o nosso sacrifício. Aí Ananias e Safira trouxeram uma boa oferta e foram reprovados. Porque não é a quantidade que eles trouxeram,
É o que estava por trás da quantidade, a mentira. Então a gente precisa se policiar muito quanto a isso. A gente pode fazer até um paralelo nesse texto com a oferta da viúva, né? Sim. Que Jesus pega aquele exemplo que muitos estavam dando muitas coisas e aquela viúva deu a única moeda que ela tinha, mas foi tudo que ela tinha de coração. Então, maior do que a oferta, eu repito aqui, é a fidelidade daquele que está ofertando. Não adianta eu ofertar ou eu devolver o meu dízimo por uma obrigação, não. É uma obrigação, eu tenho que devolver e tal, né? Tem algumas denominações, na congregacional funciona assim, não sei se a Igreja do Senhor trabalha dessa forma, mas na nossa igreja, os obreiros têm que ser dizimistas, né? Diáconos, diaconisas, quem exerce o cargo ministerial, e tem muitos que fazem por uma obrigação pelo cargo que exerce e não por amor, por honra, por gratidão, por fidelidade. Então acaba devolvendo por obrigação. Aí é o que Jesus falou, né? Aquilo que é entregue no altar, pelo altar é honrado. Mas o que é maior, o altar ou Deus que abençoa o altar? Então não é só entregar, é entender qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo. E tem um propósito por trás, né? E qual seria o maior propósito, pastor Rodrigo, do dízimo e da oferta na vida de um cristão? Na vida de um crente salvo em Cristo Jesus? Qual é o maior propósito do dízimo e oferta? Na minha visão, pastor Gustavo, o maior propósito na vida do cristão é ele demonstrar para Deus que as coisas da terra não prendem e não preenchem o coração dele. Uhum. A minha entrega do dízimo é eu falar para Deus que tudo que eu tenho pertence a Ele e que eu trago aquele valor dizendo para Ele que Ele é mais importante que tudo. Uhum. E que se Ele pedisse os 90, eu daria os 90 e viveria com 10. Uhum. Porque é Ele que supre as minhas necessidades. Porque a minha satisfação está em Cristo. Se nós lermos aqui, eu queria pontuar esse versículo que ele é correlacionado a 1 Timóteo 6,5, que é Eclesiastes 5,10, que diz: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Sempre quer mais, né? Sempre quer mais. E a minha satisfação não está no dinheiro, a minha satisfação está em Cristo. O cristão precisa entender que a satisfação dele precisa estar em Cristo. Que aquilo que os homens brigam e guerreiam na terra de valor, que é o ouro, é tão desprezível para o lugar onde iremos que a gente vai pisar nele. Uhum. Então é Deus mostrando para nós que o dízimo é uma forma, é uma oportunidade de eu demonstrar: Senhor, o meu culto também é feito através da cédula, da moeda, para que o teu nome seja glorificado. E a dificuldade de muitos são os escândalos, pastor Gustavo. A gente sabe disso. Sim, eu ia falar sobre isso. Nós não vamos, ser hipócritas, religiosos. Sabemos que vivemos, sim, uma crise, no nosso sacerdócio atual. Então, pastor, olhando para essa crise, o senhor falou sobre Malaquias, voltando um pouco. O texto de Malaquias, lá, 1, 2, especificamente o 3, que fala sobre os dízimos e ofertas, se encaixa diretamente ao sacerdócio? Era o profeta corrigindo os sacerdotes que estavam roubando de Deus? Sim. O contexto é esse. O contexto é esse. Então, aquela mensagem ali não é para o povo diretamente. É para quem está no altar. É para quem está no altar. É quem administra as ofertas e os dízimos. Exato. É quem deveria ser o exemplo e não é. É como Ofni e Finéias. Exato. Roubava aquilo que era de Deus, não tomava a oferta do povo. Exatamente. O que era para levar para o tabernáculo, para Deus, levavam para a casa deles. É isso que Deus isso despreza. Daí afeta muitas pessoas hoje, né, pastor? É o que fecha o coração de muitos, né? Sim. O senhor já pegou casos de pessoas assim na igreja do senhor, que veio de algumas igrejas feridas nessa área, ou outras áreas também, e que o senhor encontrou um pouco de dificuldade para ir quebrando essa barreira, mas com o tempo o senhor foi discipulando, orientando, e hoje a pessoa tá bem,
tá saudável, é um dizimista fiel, é um ofertante, tá feliz, porque eu conheço casos, pastor, né? Eu vou até citar aqui um exemplo. Tem um amigo, um conhecido que, rapaz, se falar de crente, ele pula. É conhecido meu. O casamento da esposa dele, da mãe dele, se separou por causa disso. A mãe dele frequentava uma denominação, uma igreja. Aí nessas campanhas aí, né, o pastor falou e tal. E aquela mulher, naquele primeiro amor, com aquela chama no coração, sem orientação, foi lá, vendeu um pedaço da chácara que ela tinha, dividiu lá, vendeu um pedaço, pegou o dinheiro e deu tudo para a igreja, mas sem consultar o esposo, porque o esposo não era crente. Na hora que ela chegou em casa e contou, teve uma briga terrível entre o casal e gerou separação. E um menino que viveu nesse contexto, cresceu nesse contexto da separação dos pais, ele acha que a igreja foi culpada por isso, né? E pegou birra da igreja por causa dessa situação. Olha que coisa terrível, pastor. Pastor Gustavo, é lamentável, né? Uma situação como essa, que é um fato real. E o que eu aprendo com o meu pastoreio é que você que está me ouvindo, que congrega em uma igreja que não tenha uma transparência, não permaneça nessa igreja. Eu sempre falo, pastor Gustavo, que a transparência gera credibilidade. Uhum. A igreja, ela vê o que está sendo realizado. A igreja percebe o que a igreja está construindo, se a igreja está em obra, está em reforma, está em ampliação, está em implantação de uma nova igreja, está sustentando o missionário no campo. A igreja percebe isso. Uhum. Só que o que eu não consigo entender são as pessoas que não rompem essa bolha. Por que que estão tão aprisionadas a lugares que são lugares que adoecem? Uhum. Porque a liderança é doente. Então eu percebo que onde há muita manipulação, acontece situações como essa. E qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão machucadas ou até deixaram de congregar por causa disso? Procurem um aprisco saudável. Existem muitos lobos vestidos, né, de pastores, de mestres, e esses que te machucaram, eles vão prestar contas para Deus. Uhum. Mas não coloque todo mundo na mesma sacola. Ainda existem homens de Deus, ainda existem bons pastores, ainda existem bons mestres. E se porventura foi uma igreja local que te feriu, Deus vai usar uma igreja local para te curar. Uhum. Trancado em casa, longe da comunidade local, você não vai ser sarado. Uhum. O dízimo é uma bênção. O dízimo é enriquecedor. Eu entrego e eu vejo que não me faz falta. Então, se alguém te deturpou, se alguém foi leviano, Deus vai cobrar. Ah, pastor, Forte. mas Deus cobra, querido. Não queira estar na pele dessa pessoa quando o boleto chegar. Isso daí. Porque o boleto chega para todo mundo. Uma hora a fatura vem, né? E quando vem, tem que pagar. Então, pastor Gustavo, eu fico analisando essas questões e eu fico triste por ver pessoas que com bom coração entregaram. Mas entregaram no lugar errado, entregaram para a pessoa errada. Então, querido, verifique a procedência da fonte que você está bebendo. Se a fonte for boa, continue bebendo nela. Mas se você tem dúvidas dessa fonte, não entregue nela. Eu estou falando para o senhor algo pessoal, mas que a igreja que eu pastoreio conhece. Nós estamos em um bairro periférico da cidade de Volta Redonda. A nossa igreja é conhecida no bairro por algumas ações e pessoas que não são cristãs vão lá e entregam um dízimo na igreja. Não é uma só não, pastor Gustavo. Pessoas que estão afastadas da igreja me procuraram e eu disse, olha, enquanto você não estiver congregando em lugar nenhum, você pode entregar o seu dízimo aqui. A partir do momento que você encontrar uma igreja, você tem que entregar
Na igreja que você congrega, no aprisco que você congrega. E isso eu ensino na igreja, eu sei que o senhor ensina na igreja que o senhor pastoreia, é da tradição da sua denominação. Ovelha tem que dizimar na igreja que ela congrega. Mas eu ganhei uma causa na justiça, eu aposentei, é um valor muito grande, eu não sei o que o pastor vai fazer com aquele dinheiro. O que você está fazendo nessa comunidade? Você está com medo de entregar? Por que você está congregando lá ainda? É isso daí. Então, ovelha entrega dízimo no aprisco, na comunidade que ela pertence. Oferta não, você oferta onde você passar, cada um tem um princípio. Isso daí. Eu tenho o princípio de toda igreja que eu vou, eu levo uma oferta. Isso é um princípio meu. E a oferta é voluntária, né, pastor? A oferta é voluntária. Diferente do dízimo, né? Diferente do dízimo. Isso daí. Então, é isso que as pessoas precisam entender. O dízimo, se nós colocarmos a palavra obrigação, as pessoas eles vão fazer um corte aí, eles vão fazer um corte e falar assim, ó, pastor Rodrigo e pastor Gustavo estão dizendo que o dízimo é obrigação. Mas se você analisar... É uma obrigação. É uma obrigação. Isso daí. Eu sou salvo porque dizimo? Não. Eu dizimo porque sou salvo. Isso daí. Eu não dizimo para ser, eu já sou. Isso daí, verdade. E nós queremos ver a nossa igreja crescer, avançar. A manutenção das igrejas depende dos dízimos dos irmãos, né? É um ar-condicionado, é um banco, é um aparelhagem de som, é as manutenções, água, luz. A igreja, ela para funcionar, ela tem uma despesa. Eu falo porque nós temos um trabalho missionário no bairro da Colônia, só para manter esse trabalho missionário, que hoje nós não temos a arrecadação nele, mas para manter a manutenção desse trabalho missionário, sai da nossa igreja da Ciderlândia, é R$ 1.500. De água, luz, IPTU, aluguel, as despesas do local, e às vezes faz um lanche, alguma coisa, né, para fazer um evangelismo, fazer um trabalho social no bairro, só para manter funcionando R$ 1.500. Da onde que sai esse aluguel? É um anjo que desce aqui e fala, toma aqui o dinheiro? Não, sai da fidelidade do povo em devolver o que é do Senhor. Então o dízimo não é nosso, né, pastor? Não. O dízimo é do Senhor, né? O dízimo é dele. Hebreus 7, Abraão devolveu a Melquisedeque, né? E então a gente pode fazer um paralelo entre o antigo e o novo, né? O antigo, o dízimo se torna lei para manter o templo e o trabalho do sacerdote. Então o dízimo era pro sacerdote. Isso no Antigo Testamento. No Novo, o dízimo não é para a igreja, a denominação. O dízimo é entregue para Jesus. E nós, como pastores, administramos, né, para as funções da igreja. Só que a pessoa não entrega para o pastor Rodrigo. Não. Ela entrega para Jesus, né? Lança o teu pão sobre as águas. Vai lá, devolve, seja fiel ao Senhor. E agora, o que o pastor Rodrigo com a igreja vai fazer é competência deles, né? É competência da parte administrativa da igreja. O senhor concorda comigo? Eu concordo, pastor Gustavo. E eu vou usar agora uma persona, porque eu preciso falar a fonte. Hoje ele não está pastoreando mais, mas ele teve uma fala que durante muito tempo foi corte, que foi o pastor Ney Barreto, onde ele fala que quem não entrega dízimo, mas usufrui do benefício que a igreja tem por causa do dizimista, ele é desonesto. Quem não dizima tem direito de não dizimar. Mas por que você senta numa cadeira que foi comprada pelo dinheiro de alguém que dizimou? Quem não é dizimista pode dizer, não dizimo. Mas por que você bebe água do bebedouro, que a água é paga e o bebedouro foi comprado com dinheiro de um dizimista? Por que você sente uma temperatura agradável quando você entra em um templo climatizado, onde a máquina foi comprada e a luz está sendo paga com dinheiro de alguém que dá o dízimo? Quer ser contra o dízimo? Seja, mas não congregue. Porque onde você congrega só está em funcionamento porque alguém está ali. Tem gente que é contra o dízimo. Eu não sei, eu tô falando da igreja que eu pastorei. Na igreja que eu pastorei, todo culto tem lanche para as crianças e lanche para os teens. Com que dinheiro a gente compra isso? Não é a prefeitura que fornece. Não é. Caiu do céu maná, não, pastor. Caiu do céu maná. Caiu, pastor. É com dízimo. Então você deixa seu filho comer do lanche que é comprado com dinheiro do dizimista e você não dizima. E outra coisa,
Dízimo não é fórmula mágica. Eu vou dizimar esse mês e as coisas todas vão melhorar para mim no próximo mês. Não, dízimo é constância. É isso daí. Eu falo muito na igreja, irmãos, eu sou pastor, então eu conheço as ovelhas que eu tenho. Então eu sei que quem é fiel a Deus, o que Deus já fez. Uhum. Eu poderia falar vários testemunhos de pessoas que começaram comigo, que estão caminhando comigo há 4 anos, o que Deus já fez. Mas Deus não fez da noite para o dia. Deus fez na constância. Isso daí. Aí tem gente que entrega o dízimo em janeiro e fevereiro, quer que Deus já promova ele no trabalho. Daí. Não tem como, né? Dízimo não é mágica. Uhum. Então eu quero, né, deixar isso para você. Não seja desonesto. Uhum. Se você usufrui do benefício que a igreja adquiriu através do suor e do sacrifício do dizimista, seja dizimista, querido. Isso daí. Eu anotei um texto aqui, pastor, quero até ler. Eu vou fazer um pequeno comentário e passo para o senhor. Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Os primeiros frutos aqui é o dízimo, né? A primícia. Então, honre ao Senhor. Então, o que eu pontuei aqui? O que eu anotei, gente? Grava aí, tá? Provérbios 3:9. Dízimo é uma atitude de honra, gratidão e fidelidade. Então, quem devolve o dízimo, ele está comunicando no mundo espiritual que ele está honrando a Deus, que ele é grato a Deus, porque se a porta de emprego está aberta, se ele tem saúde, se ele tem condições de trabalhar, é Deus que tem dado saúde, tem mantido a porta aberta, e ele é fiel a Deus, o coração dele não está preso ao dinheiro. O coração dele ama ao Senhor. Então, marque aí, tá? Dízimo é uma atitude de honra, gratidão e fidelidade. O senhor quer comentar alguma coisa sobre esse texto, pastor? Eu quero, né, só mesmo né, agradecer por estar aqui e também corroborar desse texto que o dízimo é reconhecimento a Deus, é honrar a Deus. Uhum. Deus fala que existem 2 grandes mandamentos e o primeiro mandamento é amar a Ele. Se você ama a Deus, você honra a Ele. Uhum. E uma forma de honrar a Ele é entregar o que é dele. O dízimo é dele. Uhum. Eu não conheço nenhum dizimista fiel que passa por lutas financeiras que não são supridas. Deus sempre entra com a provisão, né, pastor? Eu digo isso. O senhor já teve experiências assim? Eu vivo milagres, eu vivo milagres. Eu posso falar para você, pastor Gustavo, desde que a De Casa foi aberta, eu assentei no meu coração todo domingo dizimar. E eu só recebo uma vez no mês. Uhum. Nesses 3 anos que vai fazer a igreja, todos os domingos eu tinha oferta, dízimo para entregar. E toda terça-feira, que é o nosso culto, antes quarta, eu tenho oferta para entregar. Essa semana, ontem, foi sábado, eu falei para minha esposa assim, amor, essa semana não ganhei nada. Não quero chegar amanhã de mão vazia no templo. Uhum. Domingo de manhã eu recebi um pix de uma pessoa, pastor, senti Deus de mandar uma oferta para você. Eu falei, Senhor, obrigado. Porque à noite eu vou ter dízimo para entregar. Olha só. Então Deus supre, pastor Gustavo. Uhum. Eu não quero falar isso para você copiar o pastor. Eu faço isso porque Deus falou isso comigo, ministrou no meu coração. Mas se você tem o seu salário, querido, tire o que é de Deus, entregue a Ele. Sua vida vai prosperar muito mais. Forte, hein? Gente, nosso tempo tá estourando, passa rápido demais, pastor Rodrigo. Na hora que o assunto começa a ficar bom, as coisas começam a fluir, né? No início a gente vai indo devagarzinho, né? Igual que carrinho velho, vai, mas depois que o negócio desenvolve, o tempo já tá estourando. A gente falou aqui sobre dízimo, não conseguimos, né, entrar um pouco mais fundo sobre a oferta, que a gente iria abordar um pouquinho também sobre a oferta, mas é bom que fica a parte 2, né, pastor Rodrigo? É verdade. Então, gente, comenta aí, curte, pede parte 2, que o pastor Rodrigo vai voltar aqui pra gente falar um pouco sobre a oferta. Pastor Rodrigo é um grande expoente do evangelho, né, da ministração da palavra aqui da nossa região, conhecido muito aqui na região, né, atende vários convites, teve aí um ministério itinerante de sucesso, e quando a gente começar a falar sobre oferta, se preparem, porque eu acho que vai sair bastante corte. Nós vamos falar aí sobre ofertas astronômicas aí de grandes pregadores,
pastores, e ofertas de honra, né? Porque a gente entende isso também, né? Que um mensageiro está saindo para atender um convite, ele precisa ser honrado, né? E o senhor vai comentar sobre isso. Vou. Tá combinado assim? Tá combinado. Então, parte 2, hein, gente? Nós vamos falar sobre ofertas e tal, vai entrar nesse assunto, né? A oferta que o senhor recebe, né? Atendendo um convite, uma agenda, o senhor tira o dízimo para devolver ao senhor e tal. Nós vamos abordar esse tema aí. Pastor Rodrigo, faz seus agradecimentos aí, suas considerações finais. Meu amigo, prazer tá com o senhor, sempre bom ouvir, né? E aprender um pouco mais, né? Ó, gente, copiem, ainda bem que tá salvo, que as nossas conversas de mesa não fica salva, né? Verdade. Então tem que levar minha agenda e ir anotando. Mas essa tá salva, então fica aí, gente. Compartilha, coloca o dedinho no like para que o algoritmo do YouTube possa divulgar esse vídeo para mais pessoas, tá? E se inscreva no nosso canal do Instagram, conexãocast.oficial. Gustavo Medeiros, OFC, Pastor Rodrigo, deixa aí o arroba aí pro pessoal e faz as considerações finais pra galera acompanhar o senhor também lá nas redes sociais. Pastor Gustavo, foi um prazer estar aqui com você, trocando essa ideia. É sempre bom estar sentado, né, próximo a uma mesa de pessoas inteligentes. Eu sempre digo que quando você está com pessoas mais inteligentes que você, o importante é fazer a pergunta certa, porque você sempre vai enriquecer. Então, eu quero também deixar aqui, né, o arroba nosso é Rodrigo Machado, Pastor Rodrigo Machado, e também o arroba lá da nossa igreja. Isso, pode, com certeza. AD Casa com Palavra. Vai ser muito bom o você estar acompanhando. Passa o endereço aí. A nossa igreja fica no bairro da Vila Americana, é Rua Cuba, número 200, Volta Redonda. E será um privilégio receber você lá. E o pastor Gustavo tá me devendo. Isso daí. Gente, até mais, hein? Valeu. Obrigadão, pastor. Olha o Reis aí. Chegou na hora.